E aí galera, estamos aqui para mais um tutorial. E dessa vez a gente vai ver um tutorial de armas brancas. Então vamos ver como animar utilizando espadas, bastões e talvez algumas outras armas brancas. Eu não sou um animador fanático de armas brancas, mas eu fiz algumas animações desse tipo durante minha estrada aí no pivô. Mas eu selecionei aqui apenas duas animações. Vou mostrá-las para você, comentar um pouco dos aspectos e conceitos em uma animação com arma branca. E depois eu vou mostrar alguns exemplos de animações de outros animadores. Tem um pacote aqui que eu baixei, que foi o IO, que reuniu algumas animações de espada. E eu vou utilizar esse pacote como uma forma de exemplificar algumas animações de armas brancas. E aí a gente vai comentar um pouco sobre elas. E aqui, o primeiro ponto que a gente vai comentar é a respeito das poses. Então, se você está utilizando uma arma branca, nesse caso uma espada, você tem que se atentar à pose do Stickman, ao posicionamento dele, a maneira que ele segura a espada e a maneira que ele está se equilibrando nas suas pernas, se equilibrando como todo, o seu corpo. Então, a gente vê aqui que ele está segurando a espada com as duas mãos. Não é uma espada longa, mas é uma espada média. Também não é uma adaga, por exemplo. Então ele está utilizando as duas mãos aqui para montar essa base aqui, esse posicionamento aqui, para ter equilíbrio. E também está preparado para o combate. Fica diferente do que você deixar o Stickman solto. Por exemplo, desse jeito aqui. Ele segurando a espada com as duas mãos fica uma pose melhor. Bem mais a ver com o combate em si. E deixa ele bem mais badass. Então, você tem que se atentar a alguns outros conceitos que a gente aprendeu também nos tutoriais. Por exemplo, o conceito de animar sangue. Na animação de espada, se você está utilizando stickmans e não, por exemplo, robôs, ao cortar o stickman você vai ter que usar o efeito de sangue para não ficar um vazio na animação, alguma coisa mal feita. Então veja o tutorial aí de Blood e aprenda um pouco sobre animar em sangue para acrescentar na sua animação com armas brancas. No caso, armas brancas cortantes. Além disso, nessa animação aqui a gente pode ver que eu utilizei a câmera lenta, o slow motion. Para fazer essa animação eu me inspirei na animação do Bear Ninja. E ele utilizou muito disso. Vários cortes de câmera, várias mudanças de ângulo. E o uso do slow motion. E também o uso do sangue que ele utilizou na animação. E aí nesse caso aqui eu usei o 3D, o slow motion e o sangue. Além desses dois pontos, de utilizar o sangue das poses, a gente tem também o uso de blur, que a gente viu no tutorial passado, e o uso de trails, que são esses rastros aqui que a espada deixa, que é do movimento dela. Ao você passar ela de uma posição para outra, você deixa um rastro do caminho que ela percorreu. Nesse caso está rosa aqui. E logo o seguinte, está aqui o nosso efeito do rastro da espada. Então, animações com armas brancas utilizam muito disso, principalmente quando são armas brancas que não são curtas, por exemplo, bastões e espadas longas. Aqui a gente vê o uso novamente do sangue, da câmera lenta, do trail, do blur. Aqui está bem evidente, ó, o efeito aqui de movimento da espada, ele passa dentro da cabeça. O pedaço aqui que fica para fora, que fica acima, fica por cima desse efeito aqui.
que eu coloquei uma transparência nele de 30, para justamente a gente poder ver por dentro, poder ver o sangue, as partículas. Senão vai ficar dessa forma aqui. Não é combinar se fosse uma coisa sólida, então você tem que deixar coisa transparente que você vê o resto da animação. Já também entra aquela ideia de blur, como se fosse um blur de velocidade. Só que no caso a gente não tem várias camadas, é um único stick. E é muito simples criar isso aqui. Você faz um traço, faz como se fosse um triângulo bem curvo, bem puxado assim para o lado. E depois você só precisa preencher. Aqui ficou meu quadrado, mas aí depois você só precisa preencher aqui e colocar a lâmina da espada bem aqui. Um outro ponto a ser levado em conta, é mais questão de estética, é você usar a espada atrás do stickman. Se ela ficar na frente, fica feio, fica como se ele não estivesse segurando a espada e ela está flutuando na mão dele. Então no caso aqui, eu acrescentei, além dessa mãozinha aqui, desse stick aqui, desse tracinho, para servir de mão, eu acrescentei um membro no braço. Eu deixei o stickman cotoco aqui, ó, só com o antebraço, e aí eu acrescentei o stick do braço para poder colocar a espada, o braço na frente, quando precisar eu colocar atrás, e aí trabalhar com animação, com aquela ideia de 3D e tudo mais. E falando em 3D, a gente pode perceber que aqui a espada é um sprite, então não dá para fazer aquela ideia de 3D da espada tá saindo da tela aqui, ou então botar uma profundidade com ela indo mais ao fundo. Num bastão, por exemplo, é bem fácil trabalhar isso se for só um traço. Mas como essa espada é um sprite, não dá para trabalhar nisso, a menos que você tenha vários sprites de uma espada. Então é bom, o ideal é você, quando for fazer sua espada, faça ela de uma forma simples. É um exemplo simples com vários sticks de tamanhos diferentes para você aplicar o 3D. Se não, se você for trabalhar com animação 2D, tanto faz. Você pode utilizar o 3D só na espada, ou então utilizar um stick só durante toda a animação. É mais questão de poder trabalhar e ter liberdade nos movimentos da espada. Voltando aqui, a gente vê as poses dos dois stickmans. O stickman que utiliza a espada, ele tem uma pose bem mais forte. Ao dar esse salto aqui, quando ele aterrissa já nessa pose aqui, tipo sofadão. E aí ele puxa a espada já preparado para o combate, segurando com as duas mãos, corta o braço do stickman e deixa ele cotoco. Já nessa animação aqui a gente tem o uso do bastão. Ele é apenas um stick, um traço bem simples, o que torna bem fácil de trabalhar com ele na questão de 3D. Dá mais liberdade, já porque no pivô 4 a gente pode redimensionar ele segurando o Ctrl aqui e puxando a articulação. Então fica bem mais fácil trabalhar o 3D. E se eu quiser dar profundidade a ele, eu simplesmente copio e abro onde eu quero que ele fique mais perto da câmera. Então vai dar essa ideia aqui, ó. Ele vai ficar mais espesso aqui e mais fino aqui, porque aqui está mais perto da câmera. Então é só fazer uma cópia e deixar aqui junto e aqui um pouco separado. Vai dar essa ideia. Essa ideia de profundidade. E aí fica fácil trabalhar com bastão. Aqui a gente vê o uso dos trails, tanto na ponta do bastão quando ele está com movimento leve, como esse daqui de blur mais forte quando ele dá os golpes dele. Além disso, a gente tem que trabalhar a manipulação, ou seja, como o stickman vai mover o bastão. Lembre-se de deixar ele em equilíbrio. Aqui eu abri o braço do stickman, o braço que ele não está usando, mas está usando como equilíbrio, enquanto ele está movendo esse braço daqui.
Vocês perceberam também que para facilitar, eu criei um stick transparente e eu juntei ele com o meu bastão. E aí quando eu fixei aqui com essa ferramenta, quando eu boto ele aqui, eu apenas giro aqui e posso fazer a manipulação do bastão facilmente, o que torna fácil trabalhar esses giros aqui do bastão na mão do Stickman. Tem vários momentos o Stickman faz isso daí. Então essas aí são algumas dicas que você pode usar para trabalhar em animações com o uso de armas brancas. A gente vê novamente o uso das poses, antecipação aqui do Stickman antes dele dar os golpes. Lembrar também de fazer o Stickman mover muito, né? Não deixar ele tão estático. A gente vê aqui ele vai para trás, pega energia, pega força, distância, dá o salto, manipula. Aqui ele vai dar um passo para trás, vai carregando e vai efetuando os movimentos dele. E agora vamos ver algumas animações do pacote de espadas que eu falei, disponibilizado pelo IO, que ele reuniu algumas animações de vários animadores com tema espada. Aí a gente tem essa animação que eu acredito seja do Senzo, não tem o nome, mas eu acho que é dele. E a gente vê o uso do giro aqui na espada. Quando ele arremessa a espada, ela fica girando em torno do centro de gravidade dela antes de atingir o Stickman. A gente vê o uso de sangue aqui, bem feito na animação. E apenas essa parte aqui que ele não utilizou o sangue quando o stick cai. Mas como todo, a gente vê que tem um bom uso da física nesse giro da espada, na antecipação do arremesso e o uso do sangue. Nessa outra aqui a gente tem o Stickman manipulando a espada e efetuando vários golpes. A gente vê aqui que ele, ao puxar, ele usa um certo esforço parte dele, e a partir daí ele começa a efetuar vários golpes. O espaçamento é bem alto aqui. A gente vê o uso do 3D, não na espada. O uso 3D na espada fica escondido nesses efeitos aqui de blur, de trails. E aqui tem mais um exemplo do uso de espadas. Já aqui a gente tem o uso da espada com efeitos elementais. Tem o uso de trails bem diferente aqui, você nota, ele é bem grande. E o uso de os efeitos elementais aqui, né? O Stickman novamente se movendo muito, com alto espaçamento, principalmente nos golpes. E os movimentos ficam bem mais sutis quando ele está apenas manipulando a espada numa forma de preparação de combate, digamos assim. Já quando ele está no combate em si, aí ele se movimenta muito rapidamente e efetuando os golpes. Então basicamente isso, pessoal. Se você gostou do tutorial, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se tiver alguma dica de tutorial, pode deixar aí nos comentários que eu vou anotar. Eu anoto aqui no PC. E a respeito do uso de armas brancas é basicamente isso. Você tem que se lembrar sobre a pose, as poses do Stickman, sobre o uso de sangue quando necessário, o uso de trails, esses efeitos daqui, e do blur, uso de 3D quando for necessário também, se tiver animação com uso de 3D. E lembrem também de praticar muito, que só assim vocês vão entender o conceito de manipular as armas brancas, tanto espadas como bastões e diversas outras. Então pratiquem muito, observem muitas animações, observem também vídeos, até em jogos vocês podem observar e dali tirar
algum conceito, tentar entender a movimentação e as poses também, para saber usar quando você for aplicar em suas animações. Então, basicamente é isso nesse tutorial. Até o próximo e falou!